Essa é a bomba. Este é o assunto que está caladinho. Essa bomba foi feita pelos petistas comunistas desde o dia 27 de fevereiro. Ela foi bolada pelo Henrique Fontana, deputado do Rio Grande do Sul do PT, e pelo Paulo Teixeira, deputado do PT de São Paulo. Ela foi assinada em concordância por 172 deputados e, por isso, aprovada para ser discutida em plenário. PR, PDT, PT, DEM, PSB, PPS, PCdoB, Podemos, PSOL, claro, Solidariedade, PROS, já falei, PSDB. Este projeto foi feito em fevereiro e apresentado um mês depois, em março, 27 de março. Este projeto é a PEC 0037 de 2019. Altera os artigos 28, 29, inciso 32, parágrafo 2º, o artigo 77, parágrafo 1º, 78, parágrafo único, 79, 80 e 81 da Constituição Federal, para dispor sobre, atenção Brasil, substituição do cargo de presidente da República, bem como de governadores e prefeitos, em caso de impeachment, impedimento temporário, e eleição direta em caso de vacância do cargo, estabelecendo que em nenhuma hipótese o vice-presidente, o vice-governador, o vice-prefeito assumirão seus cargos em definitivo. Um golpe na Constituição brasileira, um golpe que mostra o desespero que eles têm dos militares, porque o medo de que Mourão assuma ser o nosso presidente, porque o presidente é o nosso Bolsonaro. O presidente é Bolsonaro, apesar do Supremo, apesar da Câmara dos Deputados, apesar do Senado Federal serem contra o Brasil. Aí está para vocês a proposta de emenda à Constituição de número 37 de 2019. E nós não vamos fazer nada. Sabe por que nós não vamos fazer nada? Porque nós nunca fizemos nada. Nós colocamos os comunistas lá, que roubam, que estraçalham a nação brasileira, que ocupam a agenda do Supremo, bandido ladrão ocupa a agenda do Supremo, como nunca se viu na história da Corte Maior da Justiça do Brasil. E como é que ele consegue vaga? Como é que ele consegue estar condenado e cumprindo pena? É todo dia e toda semana, porque a guerra dos comunistas não param. O dinheiro é muito, vocês viram aí, e muito mas saiu da Petrobras e agora vocês vão acompanhar do BNDES. É exagero o que está acontecendo. Desarmam a população, crise financeira, fome, desemprego, tá do jeito que o capeta gosta.
Acontecer, a partir de agora, tem texto e direção de Júlio Brissac, diretor e analista-chefe de pecuária de corte aqui da Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas. Achou que iríamos parar de falar do Corona Money depois que o jornal Folha de São Paulo publicou matéria sobre a Rural Business, criticando a sua abordagem e visão a respeito do vírus? Claro que não. Mas atenção, não vamos ficar aqui falando sobre a Folha de São Paulo e o que o jornal vai fazer com a nossa resposta ao seu pedido de entrevista, que, por sinal, foi enviada no mesmo dia da solicitação e que, é claro, não teve, pelo menos até agora, a nossa resposta divulgada. Não, senhoras e senhores, não vamos cobrar nada do jornal. E sabe por quê? Porque não fazemos esse tipo de coisa. Estamos de volta com o tema Corona Money, na verdade, para agradecer. É isso mesmo. Vamos agradecer as pessoas do Brasil e do mundo que entenderam as manobras do Corona Money. Como o publicitário e apresentador de televisão Roberto Justus e sua visão correta do problema, totalmente em cima do que alertávamos no começo de tudo isso. Gente também como o jornalista J.R. Guzzo, que publicou recentemente o mesmo ponto de vista desenhado lá atrás pela Rural Business, quando toda essa onda do coronavírus começou. E já alertávamos para terem cuidado com o Corona Money. Pois como aqui na Rural Business vivemos de desenhar estratégias de mercado para o setor agro e seus investidores, o nosso dia a dia é inteiramente dedicado à investigação de fatos e estatísticas. E quando nos demos conta que o Corona Money poderia gerar problemas e colocar em risco o agronegócio do Brasil e os investidores de commodities agrícolas, decidimos apresentar no canal a nossa visão dos acontecimentos. Tínhamos plena consciência que uma parte do mercado não racional e sem memória não daria ouvidos aos nossos alertas. Mas, ao mesmo tempo, sabíamos que uma outra grande parte iria compreender muito bem o que estávamos alertando. Pois a recente postagem de J.R. Guzzo tem o título 10 Coronafatos que você precisa saber. E ele começa alertando que, antes de ouvir o síndico do seu prédio, o prefeito de Niterói ou algum jurista da OAB sobre a exata situação do coronavírus do momento, é 100% certo que você não perderá nada se tiver em mente os seguintes fatos. E aqui nós não vamos apontar os 10, mas destacar aqueles que vêm de encontro à matemática que fizemos ao questionar esse vírus. Pois se quiser ver a íntegra do texto depois, com calma, basta digitar o título do artigo na internet. Então vamos lá. O primeiro fato lembrado por Guzzo é que o novo coronavírus atingiu até o momento cerca de 335 mil pessoas em 50 países em todo o mundo, numa população superior a 7 bilhões de pessoas, e matou cerca de 14.500, com vastas diferenças de infeccionados e mortos de país para país. O H1N1, em 2009, pegou mais de 750 milhões de pessoas e atingiu 200 países e matou 285 mil indivíduos. Segundo fato, cerca de metade dos mortos está concentrada só em 2 países, Itália e China, onde a epidemia começou. Na Itália, o pior caso de todos, morreram até agora cerca de 3.500 pessoas, contra 3.300 na China. E ele destaca que, como os números chineses são de uma ditadura, que por princípio não diz a verdade nunca, acredite se quiser. Terceiro fato, na Itália foram contaminadas quase 60 mil pessoas. Na China, com população 25 vezes maior, pegaram a doença 80 mil. De novo, segundo o que conta o governo. Isso equivale a quase a metade de todos os atingidos do mundo. A Itália, de qualquer forma, é um caso totalmente fora da curva. Nenhum outro país dos 50 afetados chegou nem remotamente perto dos índices italianos. Quarto fato, o Ebola, em 1976, ficou só em 9 países da África, mas matou quase tanta gente quanto o coronavírus até agora. E quinto fato, o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, teve até o domingo pouco acima de 1.500 casos confirmados,
com 25 mortos. O índice de mortalidade é baixíssimo. Se 0,1% da população, só 0,1% tivessem morrido, teríamos até o momento 200 mil mortos. Temos 25, quase todos idosos e já afetados por graves doenças como cardiopatias, hipertensão, problemas pulmonares e diabetes. Pois bem, lembrou dos nossos alertas? Lembrou porque alertamos insistentemente por aqui que tinha gente se aproveitando de um vírus historicamente muito menos mortal para transformá-lo em Corona Money? Pois bem, como a memória de um povo é fundamental para a sua evolução, assista este vídeo que corre solto pelas redes sociais e que mostra o quanto somos manipulados. Mas antes agradecemos a todos que compreenderam os nossos alertas e os propagaram por aí, abraçando a nossa linha de raciocínio, de Roberto Justus a J.R. Guzzo. E lembramos, mais uma vez, a todos os brasileiros que povo sem memória, sem cultura de verdade e sem informação profissional de mercado, vira boneco de marionete. Já se espalhou por todos os continentes. O presidente Lula voltou a dizer em seu programa de rádio que a gripe não é tão perigosa assim. Eu acho que essa gripe não é do tamanho que parecia que ia ser, porque se vendeu uma gripe que já tinha tomado conta do mundo inteiro, ou seja, eu penso que ela existe, ela é grave, mas aqui no Brasil nós estamos cuidando para evitar que se alastre em outras pessoas. No Brasil, mais de 60 pessoas foram mortas pelo vírus H1N1. A Organização Mundial de Saúde elevou hoje o alerta para o nível 4 numa escala de 1 a 6. Isso significa que os países devem adotar medidas como restrição a viagens e ao comércio e cancelamento de atividades com aglomeração de pessoas. Tem diminuído a frequência de sair à noite, em balada, lugar fechado. O sinal de alarme principal é o desconforto respiratório. Falta de ar, aumento da frequência respiratória. No México, o vírus é suspeito pela morte de 152 pessoas. Quem não está gripado, se usar a máscara, se previne? Não se previne porque, primeiro que é impraticável, você teria que estar trocando a máscara várias vezes por dia. E eu tenho um dado muito interessante, que a gripe comum, que ninguém fala dela, ela mata por ano no mundo 500 mil pessoas. Ninguém dá bola para a gripe comum, só que ela mata tanto quanto a gripe, essa nova gripe, a influenza A, H1N1. E as pessoas estão apavoradas sem motivo. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Em seguida, clique em inscrever-se. Deixa seu joinha, o YouTube só vai avisar de vídeo novo só para quem é inscrito do canal e que deixa joinha.